E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, ótima semana pra nós. Segunda-feira. Já começa com o celular tocando. Meu Deus do céu. É cobrança, é cobrança. Boa noite, tudo bem? Boa noite não, bom dia, boa tarde, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Boa semana, já postamos o vídeo lá no Barulho Vídeos, com as informações do dia, 1 da tarde, tem outro 9 da noite, mas hoje eu queria mostrar pra vocês um jogo, pra mim, inesquecível, que tem uma história. Eu vou contar a história dessa camisa aqui, ó. Eu já mostrei em alguns vídeos, vou contar pra vocês a história dessa camisa aqui, como é que eu ganhei essa camisa, o número dessa camisa. Um jogo, a final do Campeonato Paulista de 1988, entre Corinthians e São Paulo, que eu assisti ao lado de um corintiano fanático chamado Chico Lang. Não sei se vocês conhecem, muitos de vocês devem conhecer. Eu trabalhava na TV Gazeta na época e a gente assistiu junto. Bom, eu não vou perder muito tempo, já vou rodar o vídeo, porque é grande, o vídeo tem mais de quase 15 minutos. Eu vou rodando para vocês, enquanto eu vou contando as histórias desse jogo, a gente vai acompanhando os lances. Vou passar as escalações para vocês, tudo. A gente vai conversando com calma aqui. Corinthians com Marcelinho, Edilson, Rincon, Timaço. E esse jogo foi marcante para mim pelo seguinte: eu trabalhava na TV Gazeta, eu era diretor do Mesa Redonda, do programa Mesa Redonda, apresentado pelo Roberto Avalone. E eu, durante o tempo que eu passei na Gazeta, os 10 anos que eu fiquei lá, o São Paulo viveu uma draga. Depois desse, eu entrei lá em 92, 93, não me lembro exatamente, sou péssimo para datas, e saí em 2004. Então foram mais de 10 anos, né? São 10 anos como diretor do Mesa Redonda, 8, 9 anos, 10 anos como diretor. E eu não tive muitas alegrias com o São Paulo nesse tempo, não. Porque o São Paulo passou por uma fase difícil, né? Mas esse título de... Ó, o Márcio Santos se lesionando aí, entrou o Bordon no lugar dele. Esse título foi muito importante porque, além de eu assistir ao lado do Chico Lang, que comemorou demais na hora do gol do Didi ali, que fez fez o gol do Corinthians, estava do meu lado, a gente colocou uma cadeira do lado da outra na sala ali da redação da TV Gazeta. Para mim foi muito especial porque eu era diretor do programa e depois do jogo, a nossa equipe o São Paulo fez uma festa lá no centro de treinamento nesse dia, lá no CT, e a gente mandou uma equipe para lá e a gente fez uma entrada. O programa praticamente foi feito de lá ao vivo, com as entradas ao vivo. E o Denilson, que tinha sido vendido e estava se despedindo do São Paulo, deu uma entrevista pra gente ali depois do título, chorando igual criança, muito emocionado, muito novo o Denilson ainda, chorando igual criança, se despedindo do São Paulo com o título. Na época tinha sido a contratação mais cara da história do São Paulo, né? E a gente fez esse programa de lá e eu ganhei essa camisa da assessoria de imprensa do São Paulo, no Rogério Ceni novinho, da assessoria de imprensa do São Paulo, um presente especial. Não é a camisa do jogo, não foi a camisa do jogo. Aliás, essa camisa é do ano anterior, que tinha o patrocínio da TAM. Essa da final tem o patrocínio da Bombril. Olha o Denilson aí. E eu ganhei uma camisa que eu vou mostrar para vocês os detalhes. Então, para mim, foi um jogo inesquecível, dos tantos que o São Paulo teve, tantos que o São Paulo me fez viver. Por esses motivos e vários outros. Depois o São Paulo entraria numa seca de títulos aí, né? Muitas derrotas doloridas, principalmente contra o próprio Corinthians. E vê se ele toca para trás, ó. Aí ele toca pro França, vê se o França toca para trás, ó. É lá completamente diferente. Então o São Paulo perdia jogos, perdia títulos, mas nem de longe era a situação humilhante que a gente vive hoje. São Paulo perdia clássicos, um ou outro resultado contra times inexpressivos. Essas derrotas vergonhosas eram raras de acontecer, não eram tão frequentes como acontecem hoje, com Água Santa, com Penapolense, com Mirassol, com tomar de 5-1 do Internacional dentro do Morumbi. Essas humilhações que a gente passa hoje, que a gente vive hoje. E eu faço questão de mostrar para vocês, principalmente para essa geração mais nova, como o São Paulo é gigante. O São Paulo é uma instituição gigantesca. Olha os jogadores que vestiram a camisa do São Paulo. Serginho, pra mim, esse que cortou a bola aí, pra mim o maior lateral esquerdo que eu vi jogar no São Paulo. Podem ter tido outros, mas o que eu vi jogar, o maior lateral esquerdo foi esse jogador aí, o Serginho. Você vai ver como ele participa. Eu vi o França jogar, eu vi o Careca jogar, que a gente mostrou outro dia aqui. Eu tenho que ouvir torcedor dizendo que eu tenho que elogiar o Trellis, porque o Trellis corre. Então, é complicado. Nesse jogo, o Zé Carlos, era o lateral direito do São Paulo, que teve uma fase no São Paulo, né? Foi até pra Copa do Mundo. Mas em 6 meses de carreira, ele aí jogou mais que os últimos 10 laterais direitos do São Paulo. Então é difícil a gente acertar a situação que o São Paulo vive hoje. Principalmente
pra gente, para a geração mais velha que já viu de tudo, né? Deixa eu contar algumas histórias de bastidores desse jogo aí. Ó, o primeiro gol do Raí. O Raí faria o primeiro gol, depois o França faria 2 gols e o gol do Corinthians seria o gol do Didi. No primeiro jogo, o Corinthians tinha vencido por 2-1, e aí teve a história do Raí, né? Olha que legal a história do Raí. No dia 2, esse jogo foi no dia 10 de maio de 1998, um domingo, 4 da tarde. 79.710 torcedores. Árbitro Sidraque Marinho. O Raí tinha sido campeão pelo PSG no dia 2 de maio. No dia seguinte ele rescindiu o contrato e no dia 7 ele foi apresentado no São Paulo. E aí ficou aquele burburinho na imprensa, joga, não joga. Aí a imprensa, que a gente sabe, né, boa parte para que time torce, falava assim, eu lembro exatamente como se fosse hoje. Mas é um desrespeito com os jogadores do São Paulo que estão treinando, colocar o Raí como titular é um absurdo. Porque, não, lógico, né? Boa parte da imprensa não queria o Raí como titular, né? E o Denilson. E aí o Raí foi apresentado no dia 7 e 3 dias depois ele estava jogando. Fez 2 treinos, foi jogar e fez o primeiro gol da final. Então você imagina o desespero de alguns jornalistas / torcedor de ver o Raí em campo e arrebentando. E aí, olha a escalação do São Paulo. Os gols, né? A França 2 vezes, Raí e o Didi pelo Corinthians. Olha o São Paulo. Rogério Ceni, Zé Carlos, capitão, e Márcio Santos, que saiu, sentiu uma lesão, você viu agora, para a entrada do Bordon. Na lateral esquerda, Serginho. O meio de campo do São Paulo tinha o Alexandre, Fabiano e Raí. Depois o Raí foi substituído no finalzinho do jogo, entrou Aristizábal. Carlos Miguel, que depois saiu, entrou Galo. E na frente, França e Denilson, o técnico era o Nelsinho Batista. O Corinthians tinha um timaço também, ó. Ney era o goleiro, Rodrigo, depois Didi, Gamarra, Cris, Silvinho, Romeu, depois Edilson, Vampeta, Rincon, Souza, depois Marcelinho Paulista, Marcelinho Carioca e Mirandinha. O técnico do Corinthians na época era o Vanderlei Luxemburgo. Então o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-1 e o São Paulo deu o troco com juros no Morumbi, num jogo espetacular, que teve atuação, a gente vê aí a atuação de alguns jogadores do São Paulo. Eu não sei vocês, gente, eu tenho a impressão, eu posso estar errado, porque a gente é sempre traído pela memória, né? Porque, pra mim, a memória afetiva que eu tenho desse jogo é muito grande, assim, por tudo que eu contei pra vocês. Então, talvez, você lembrando desse jogo agora, os jogadores eram, talvez, na minha cabeça, jogaram muito melhor do que realmente jogaram. Então a gente às vezes é traído pela memória. Então, para mim é um título inesquecível. Tenho certeza, se você é mais velho e está assistindo esse vídeo e também acompanhou esse jogo, com certeza você vai lembrar de alguns jogadores. É claro que o Alexandre não era um gênio, o próprio Carlos Miguel não era um gênio, esse Fabiano aí também não era um gênio. Mas os jogadores que o São Paulo tinha, a qualidade de alguns jogadores, como França, como Raí, como Serginho, eram jogadores diferentes, assim, eram jogadores de muita categoria, que tinham o próprio Denilson, em começo de carreira. Eram jogadores que tinham qualidades assim acima da média. Olha o Denilson, as jogadas que o Denilson fazia. Um dos jogadores, talvez, mais dribladores do futebol naquela época. Hoje você não encontra mais esse tipo de jogador, né? Não tem mais espaço para esse tipo de jogador. Para fazer um drible desse, me fala aí dos últimos 5 anos, 3 jogadores do São Paulo que tenham feito jogadas assim, de drible, de tentar jogada, de ir para a linha de fundo. Olha o gol de empate do Corinthians. O capitão escorrega e o Didi acerta uma bola no ângulo. Eu lembro desse momento, o Chico Lang saiu gritando, ele pulou da cadeira, saiu gritando, comemorando. E eu falei, puta, mas a gente, antigamente, que nem eu contei pra vocês outro dia aqui, quando a gente torcia pro São Paulo antigamente, assim, nessa época, não era desesperador tomar um gol. Você não ficava, meu Deus, agora vai tomar de 5, agora eles vão tudo pipocar e vão tocar a bola pra trás, agora já estão com a fralda cheia, agora vão tremer. A gente não pensava disso do São Paulo. Hoje que a gente pensa, né, quando vai jogar no Allianz Parque e toma de 4. Você imagina esse time aí tomando de 4 no Allianz Parque, ou no Parque Antártico, em qualquer lugar? Não tomaria, gente. E tem gente que acha comum, que acha normal, que, né, que o 4-0 foi, acontece, o Palmeiras é muito melhor. Então, esses jogadores, pra mim, tinham uma qualidade, não só dos 2 zagueiros do Corinthians, era impressionante a qualidade desses caras. E eu acho que se o França fosse um jogador um pouco menos tímido, se ele fosse um pouco mais extrovertido, ele talvez tivesse tido mais sucesso ainda do que ele teve. Porque
né? Naquela época os jogadores eram muito midiáticos, assim, né? O próprio Marcelinho, o Edilson, Vampeta, aí no Palmeiras tinha o Edmundo, eram jogadores muito midiáticos, assim, né? Uma época diferente, né? Que os jogadores davam entrevista, não tinha essa assessor de imprensa, que o cara não falava, se escondia atrás de assessoria. O cara dava a cara a tapa, ele era obrigado a falar. Os repórteres estavam todos os dias nos treinamentos, estavam todos os dias cobrando. Não tinha rede social, mas a torcida cobrava, a imprensa estava lá todo dia enchendo o saco dos caras. Então, o França não era um jogador muito badalado pela imprensa. Ó, o Serginho, não era um jogador muito badalado pela imprensa. Mas era um grande jogador, de um talento. Esse que não é essa geração, que não é a geração tão mais velha assim, né? Dos títulos mundiais que a gente mostrou aqui, de 92 e 93. Mesmo assim, a gente sabe, olha a diferença, olha a categoria, a qualidade dos jogadores do São Paulo, do próprio Corinthians, né? Marcelinho Carioca, Rincon, Vampeta, Edilson, o técnico era o Luxemburgo, os caras eram jogos do sei. A impressão que eu tenho é que o nível era muito maior. Você vê, a gente está com mais de 10 minutos de jogo, de lances perigosos, numa decisão de campeonato. A gente teve uma decisão de campeonato em 2019, Corinthians e São Paulo, que o Wagner Love fez aquele gol lá, no finalzinho, um jogo horroroso, os dois jogos horrorosos. Então, eu não acho que seja coincidência o fato do Brasil não ganhar uma Copa do Mundo desde 2002, né? Porque o futebol brasileiro foi decaindo cada vez mais, a qualidade do jogador brasileiro foi caindo. O futebol brasileiro foi descendo de prateleira, caindo de prateleira, e hoje não conquista mais absolutamente nada, né? Não tem. Os jogadores brasileiros não são protagonistas, um ou outro só é protagonista na história, né? No futebol internacional, e mesmo assim não tem o protagonismo de um Messi, não tem o protagonismo de jogadores como já teve o Romário, o Rivaldo, Ronaldo. A gente não tem mais. Hoje são. O futebol brasileiro é coadjuvante, cercado por coadjuvantes. Olha o Serginho, vai derrubar um repórter atrás do gol, ó. Ele parou, ele dá uma bolada no repórter atrás do gol, o repórter cai. Agora vai dar pra ver um pouco melhor, ó. O cara caindo, ó. Toma bolada e cai pra trás, ó. Um grande jogador. Depois explodiu no Milan, fez um sucesso terrível no Milan. Terrível não, um sucesso maravilhoso no Milan. Eu lembro que ele colocou. O Serginho jogava a bola na frente e ninguém pegava. Então era impressionante. E aí, mais uma jogada do Denilson, ó, driblando. Uma jogada parecida com o gol que ele vai marcar. Eu lembro nessa parte do jogo, o Corinthians foi todo pra cima, precisava virar o jogo. E o São Paulo foi administrando o resultado e criando oportunidades. E vai sair o gol daqui a pouquinho. Uma outra jogada do Denilson pela esquerda. Os jogadores do Corinthians reclamavam que a bola saiu, mas a bola não saiu. Ó, dá pra você ver que a bola não saiu. Ele toca pro França, que vira. E eu lembro que quando o França faz esse gol, ele vai sair comemorando, fazendo o gesto que acabou. Eu lembro que eu falava, não, França, ó, tá vendo? Eu falava, não, França, não acabou não, ainda tem tempo de jogo. Segura a emoção aí. Mas a gente sabia que era impossível o Corinthians virar, não só pela situação do jogo, né, com 3-1 já no segundo tempo, mas pela qualidade do time do São Paulo, que nessa hora aí já controlava o jogo, já dominava e poderia ter feito muito mais. O Corinthians se abateu e viu que era praticamente impossível você conseguir reverter um resultado desse em cima de um time tão forte como o São Paulo. O São Paulo dessa época, né? Então, pra mim, rever esses jogos aí é uma alegria enorme. Quero lembrar dessa época, lembrar desse dia. E ó, o gol do França, uma bomba. Quase 80 mil pessoas no Morumbi, que ainda não tinha os camarotes que tem lá hoje, né? Ainda tinha muito espaço pra torcida. E o São Paulo, olha o Denilson. Imagina os corinthianos ficaram loucos com o Denilson nesse jogo. Que ele driblou, que ele segurava a bola, que ele era ousado, né? Depois o Denilson também teve uma carreira de sucesso na Europa, né? Jogou muito pouco tempo no São Paulo, o Denilson, né? Muita gente acha ele ídolo, eu não acho ele ídolo, ele não teve grandes conquistas assim no São Paulo, mas é um jogador que se identificou com o São Paulo um pouco, depois se identificou com o Palmeiras, né? Mas foi embora em grande estilo, né? Conquistou o título. Marcelinho Carioca tentando, Corinthians sempre nas bolas paradas muito perigosas. Olha o Rogério Ceni novinho de tudo. Jogando de boné o primeiro jogo. E aí acabar o jogo, já estava no finalzinho. O Raí tinha sido substituído. E aí o Silvinho, ó, que foi técnico do Corinthians, agora demitido agora há pouco tempo. Era outro futebol, eram outras épocas. Todo mundo de chuteira preta, né? Não que isso tenha alguma coisa a ver, mas... E aí o Galo, que entrou no segundo tempo, depois virou coordenador das categorias de base da seleção. E aí o São Paulo, campeão paulista de 1998. Deixa eu contar pra vocês a história da camisa. Seguinte, ó, deixa eu voltar aqui.
Essa foi a camisa que eu ganhei da assessoria de imprensa do São Paulo. Eles me falaram, ó, a gente vai mandar um presente pra você durante a festa lá no CT, né? A gente vai mandar um presente pra você, é a camisa do ano passado, não é a camisa que foi usada nesse jogo, não é a camisa desse ano, mas é a camisa do número que o Raí jogou. Então eles separaram pra mim, ó, número 23, por isso que tem na thumb do vídeo, festa do camisa 23, uma foto do Raí com essa camisa. Essa camisa tá até amarelada aqui na gola, uma recordação que eu tenho muito especial desse dia tão especial, de um título especial em cima de um rival especial, que eu assisti ao lado de um corintiano fanático, e aí foi que juntou tudo, né? Realização profissional, de estar dirigindo um programa super tradicional, ganhar a camisa de presente e comemorar um título do meu time. Gente... Como disse o Palinha, quem viu, viu, né? Espero que vocês tenham gostado. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra você. A Tivoli, o pessoal da Tivoli tá achando que eu jogo tênis. Eu jogo até. Me mandaram de presente, porque tinha a Tivoli Futebol e a Tivoli Esportes. Me mandaram esse tênis aqui. Eu sou jogador nota 3 de tênis. Eu acho que eu nem mereço usar esse tênis aqui. Mas na descrição do vídeo tem o site deles pra você escolher os produtos. E tem o WhatsApp também. Tem chuteira, camisa, tem tudo que você imaginar de esporte. E esse aqui dá dó de colocar no Saibro, né? Tá lá então o link para você aproveitar, tá bom? Fiquem com Deus. A gente volta hoje à noite no Barulho Vídeos com o jogo com as notícias e informações do São Paulo, que estreia na Sul essa semana. E amanhã a gente escolhe um jogo aí diferente. Vamos pegar um jogo contra o Palmeiras, pra gente vibrar também contra o Palmeiras aqui, relembrar bons momentos contra o Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, retribua dessa maneira, se inscrevendo e deixando o like pra gente fazer crescer a mídia alternativa e esse trabalho que a gente faz com todo carinho pra você, toda a dedicação, tá bom? Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã aqui no Barulho Jogos e às 9 da noite no Barulho Vídeos. Forte abraço. Tchau, tchau.